Existe uma forma de humilhação que não busca apenas ferir, mas aniquilar a própria semente da esperança. Foi essa a violência silenciosa que uma jovem devota enfrentou num beco sem nome na Ladeira da Esperança, em Salvador, quando o simples ato de distribuir os pães de Santo Antônio se tornou um espetáculo de escárnio. Mas o que acontece quando o céu decide responder não com um trovão, mas com um perfume? Naquele instante, enquanto as risadas ecoavam e os pães eram espalhados pelo chão de terra batida, um aroma sutil de lírios misturado a pão recém-assado começou a preencher o ar, um sinal que apenas a alma em desespero podia, a princípio, registrar. Este relato que investiguei por anos, documentado em cadernos paroquiais e na memória viva dos mais antigos, não é sobre a punição dos soberbos, é sobre a misteriosa e inegável operação da graça nas causas que todos, até mesmo a fé mais fervorosa, já consideravam perdidas. Nós vamos desvendar juntos como a mais profunda humilhação foi transformada no palco de um milagre discreto, mas tão poderoso que reescreveu a história daquela pequena comunidade. Vamos entender como a intervenção de Santo Antônio provou que sua verdadeira força não se manifesta na ostentação, mas na silenciosa restauração da dignidade. A questão central que nos guiará não é se um milagre ocorreu, mas como ele se desdobrou na física do mundo real, no tecido social daquela gente. Qual foi a sequência exata de eventos que transformou os zombadores em testemunhas silenciosas? Por que o cheiro de lírios, um detalhe tão efêmero, se tornou a âncora de uma intervenção divina que ninguém pediu, mas da qual todos precisavam? E mais importante, o que foi revelado àqueles que, horas depois, voltaram ao mesmo beco, de cabeça baixa, procurando não por comida, mas por algo que haviam perdido dentro de si mesmos. A narrativa que você está prestes a ouvir se constrói sobre essa tensão, entre o fato bruto da crueldade humana e a resposta sutil, quase imperceptível do sagrado. Fique comigo, porque a verdade por trás daquele perfume é mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Para entender a profundidade daquele perfume, precisamos voltar ao início daquela manhã, na Ladeira da Esperança. O nome do lugar por si só já era uma prece e uma ironia, um labirinto de vielas onde a fé e o desespero dançavam a mesma dança sob o sol forte da Bahia. O calor era impiedoso, o ar pesado com o cheiro de poeira e de vida vivida no limite. E era ali, nesse cenário de contrastes, que a jovem Lúcia caminhava com sua cesta de vime, cumprindo uma promessa antiga da família: distribuir os pães de Santo Antônio toda terça-feira. Não era um ato de caridade ostensiva, era uma devoção silenciosa, uma conversa particular com o sagrado, tecida com farinha, água e a fé de que ninguém deveria conhecer o desamparo da fome. Mas naquele dia, a fé dela encontraria um muro. Um grupo de homens, sentados, no meio-fio, com os olhares gastos pela vida e o cinismo como armadura, a observava. Para eles, aquele gesto não era devoção, era uma afronta, uma lembrança do que eles não tinham. E a reação, como tantas vezes acontece quando a dor se torna amarga, foi a crueldade. As palavras vieram primeiro, cortantes, depois o gesto que selaria o destino daquela manhã. A cesta de Lúcia foi virada no chão. Os pães, ainda quentes,
Rolaram pela terra batida, misturando-se ao pó e ao lixo. E então, a risada, alta, desprovida de alegria, ecoando pelo beco como o som de algo se quebrando. Não apenas o pão, mas a dignidade daquele ato, o colapso da esperança. Foi naquele exato instante, enquanto as lágrimas silenciosas de Lúcia começavam a cair, que algo mudou. Algo que nenhum deles pôde explicar. Um perfume que não pertencia àquele lugar. Não era o cheiro do esgoto, nem da poeira, nem do suor. Era um aroma sutil, mas inconfundível, de lírios frescos, que parecia brotar do próprio chão, misturado ao cheiro sagrado do pão recém-assado que agora jazia humilhado. E junto com o perfume, veio o silêncio. As risadas morreram na garganta dos homens, uma a uma, sem comando. O ar, antes pesado, tornou-se leve. O sol, que castigava, pareceu de repente mais suave, sua luz focando não no rosto da menina, mas em cada um dos pães caídos. Aquela fragrância não era um fim, mas um começo, o primeiro sinal de que uma resposta estava a caminho, uma resposta que não viria pelo som, mas pelo silêncio que se instalava na alma de cada um que testemunhou a queda daquele pão. O silêncio que se abateu sobre o beco não era vazio, era denso, carregado de uma pergunta que ninguém ousava fazer. Ricardo, o que se sentia o dono daquele beco, o líder da zombaria, foi o primeiro a sentir o colapso interno. A risada morreu em seu peito e foi substituída por um nó, uma pressão estranha, como se o ar que ele respirava de repente tivesse peso. Ele olhou para seus companheiros, buscando neles o reflexo da sua própria arrogância, mas encontrou apenas faces pálidas, olhos arregalados, que não olhavam para a menina, mas para o chão, para os pães. O perfume de lírios era agora tão presente que parecia ter uma textura, algo que se podia quase tocar. Foi então que a primeira fissura na soberba deles apareceu. Não foi um pedido de desculpas, nem um ato de arrependimento. Foi algo muito mais primitivo. Uma retirada. Um a um, sem trocar olhares, eles se viraram. Começaram a andar, primeiro devagar, depois apressando o passo, não como quem foge de um perigo físico, mas como quem tenta escapar da própria consciência. Não era medo, era algo mais profundo. Uma espécie de vergonha sagrada, uma súbita e esmagadora percepção da própria pequenez diante de algo que eles não entendiam, mas sentiam em cada fibra do corpo. O beco se esvaziou em menos de um minuto, deixando para trás apenas o eco daquela quietude inexplicável. E Lúcia ficou só. As lágrimas em seu rosto secaram, não por consolo, mas por um espanto que superou a dor. Ela ainda podia sentir o perfume, agora mais suave, como uma promessa sussurrada. Lentamente, ela se ajoelhou. Seu primeiro instinto foi o de recolher os pães, talvez para levá-los aos cachorros da rua, pois para os pobres já não serviam mais. Mas quando sua mão se aproximou do primeiro pão, ela parou. Algo estava errado. Ou melhor, algo estava milagrosamente certo. Ela olhou para o chão de terra. Batida, úmido em algumas partes, cheio de pequenas pedras e poeira. E viu o impossível. Os pães que haviam sido chutados e espalhados estavam limpos. Não havia uma marca de bota.
Não havia um grão de poeira grudado em suas crostas. Eles repousavam sobre a imundície do beco, como se estivessem sobre a toalha mais alva de um altar. A luz do sol parecia emanar deles, e não apenas incidir sobre eles. Aquilo não era mais um alimento para o corpo, era outra coisa. Mas o que era? E o que? Aconteceria com aqueles homens que agora caminhavam pelas vielas, levando consigo não a lembrança de uma piada, mas o peso de um perfume que eles jamais conseguiriam esquecer? A resposta para essa pergunta não estava com Lúcia, ajoelhada em reverência silenciosa. A resposta estava se desdobrando nos passos apressados daqueles homens. A risada deles ecoou por mais alguns metros, alta e forçada, mas logo se desfez no ar quente da ladeira da esperança, substituída por um silêncio denso. Quase palpável. Eles caminhavam juntos, mas de repente não estavam mais juntos. O perfume, no entanto, não se desfez. Pelo contrário, ele parecia ter se agarrado às roupas deles, à pele, como uma poeira invisível e teimosa. Valdir, o que liderou a zombaria e chutou a cesta, foi o primeiro a se irritar. Ele fungava, esfregava o nariz com as costas da mão suja. Que cheiro é esse? Ele resmungou para os outros, que não responderam. Parece perfume de igreja, de velório. Ele tentava. Definir, rotular, diminuir o que sentia, mas as palavras não alcançavam a sensação. Não era um cheiro de morte, era um cheiro de vida, uma pureza que parecia acusá-lo. Jonas, um dos mais novos, não sentia raiva. Sentia outra coisa, um aperto no peito que ele não sabia nomear. Aquele aroma de pão e lírios não era estranho para ele. Era o cheiro exato que sua avó, uma devota fervorosa de Santo Antônio, descrevia quando contava histórias de graças alcançadas. É o sinal, meu filho. Ela dizia, o sinal de que o santo ouviu a prece, mesmo a que a gente não teve coragem de fazer. Que prece? Jonas se perguntou. Ninguém ali havia rezado. Eles tinham zombado. Ou será que a oração silenciosa daquela menina no beco tinha sido tão poderosa a ponto de alcançá-los, de marcá-los contra a vontade deles? De repente, Tiago, o terceiro, parou. Ele colocou a mão na barriga. Tô com uma fome esquisita, disse ele com a voz baixa. Mas não era uma fome de comida. Era um vazio. Um buraco que se abrira em seu estômago no exato instante em que o último pão rolou pelo chão. Eles se olharam, e pela primeira vez não havia camaradagem em seus olhos. Apenas uma confusão compartilhada, uma perturbação que os isolava. Sem combinar, eles se separaram. Cada um tomou uma viela diferente, como se a companhia um do outro tivesse se tornado um espelho insuportável do que haviam feito. Cada um deles, agora sozinho, carregava a mesma pergunta silenciosa. Como se... livrar daquele cheiro? Como apagar da mente a imagem daqueles pães limpos sobre a terra suja? Eles ainda não sabiam, mas o perfume não era uma assombração. Era um chamado. Valdir foi o que mais longe tentou correr. Entrou em sua casa pequena e abafada nos fundos de um quintal e foi direto para o tanque de cimento. Abriu a torneira com força, a água fria e parca espirrando em seu rosto. Ele lavou as mãos, o pescoço, o rosto, esfregando a pele com um sabão amarelo e barato, até ela.
Arder. Em vão. O perfume de lírios e pão quente continuava ali, inabalável. Era como se o cheiro não estivesse no ar, mas tivesse se tornado parte da sua própria respiração. Uma fragrância que vinha de dentro para fora, zombando de sua tentativa de purificação. Mas como se lava a alma com água e sabão? Ele se encostou na parede úmida, derrotado, a imagem daqueles pães perfeitamente arrumados sobre a poeira voltando à sua mente, nítida como uma fotografia. A alguns quarteirões dali, Tiago tentava aplacar o vazio em seu estômago. Comprou um acarajé quente na barraca de uma baiana, o cheiro de dendê e vatapá normalmente sendo o suficiente para lhe abrir o apetite. Ele deu a primeira mordida. E nada. Deu a segunda. A textura estava lá, a quentura estava lá, mas o sabor havia desaparecido. Era como mastigar papelão. A fome que ele sentia não era de comida, ele percebeu com um calafrio. Era uma fome de outra natureza, um buraco que a comida do mundo não poderia preencher. Era o eco da cesta vazia, da esperança espalhada pelo chão. Ele largou o acarajé pela metade, o desperdício pesando em sua consciência de uma forma que nunca antes havia pesado. Enquanto isso, Jonas não tentava fugir. Ele se sentou no batente da porta de sua casa, a cabeça entre as mãos. A voz de sua avó era agora um sussurro claro em sua mente. O santo é martelo dos hereges, meu filho, mas é pai dos arrependidos. A frase que ele ouvira centenas de vezes, sem nunca entender de verdade, agora ressoava com um significado urgente. Arrependidos. Seria ele um? O que ele sentia não era medo, mas uma vergonha profunda, uma tristeza que não era sua, mas que parecia ter pegado emprestada daquela menina no beco. 3 homens, em 3 cantos diferentes da mesma comunidade, lutavam a mesma batalha silenciosa. O chamado que os alcançara não era uma acusação gritada dos céus. Era um convite sussurrado, insistente, que começava a dobrar a teimosia de seus corações. A tarde avançava, e com ela, a certeza de que fugir não era uma opção. Havia um lugar para onde seus pés, contra a vontade de suas mentes, começavam a querer levá-los de volta. O primeiro a se levantar foi Marcos, o mais velho, o que mais riu. Ele não disse nada à esposa, apenas calçou as sandálias gastas e saiu. Seus passos não eram os de um homem que vai a um encontro, mas os de alguém que cumpre uma sentença que ele mesmo se deu. Poucas ruas adiante, Jonas também se erguia do batente da porta. A frase da avó sobre o martelo e o pai ainda ecoava em sua cabeça, não mais como uma memória, mas como uma instrução. E por fim, o terceiro, o mais jovem, que até então estava em silêncio no fundo de um bar, largou o copo pela metade e caminhou para a porta, movido pela mesma força invisível. Eles não se comunicaram, não precisavam. Estavam conectados por algo mais antigo que palavras, a vergonha compartilhada e uma curiosidade sagrada. O que era aquele cheiro que parecia segui-los, um perfume de flor de velório misturado com a promessa de pão quente? O sol de fim de tarde em Salvador, que costuma ser impiedoso, agora banhava a ladeira da Esperança numa luz mansa, quase dourada. As crianças que antes corriam e gritavam, agora pareciam mais quietas, observando das janelas o caminhar lento daqueles 3 homens. Havia uma solenidade no ar. O bairro inteiro, sem saber o porquê,
parecia prender a respiração. As trajetórias distintas iniciadas em pontos opostos da comunidade, começaram a convergir para um único destino, como se um ímã estivesse enterrado sob o chão de terra batida daquele beco. Foi então que eles se viram. Na esquina que dava para a viela, os três pararam. Olharam-se nos olhos por um instante que pareceu durar uma vida inteira. Não havia acusação nem raiva, apenas o reconhecimento mudo de que estavam ali pelo mesmo motivo, respondendo ao mesmo chamado. O aroma de lírios e pão era agora inegável. Tenso, emanando da entrada escura do beco como um convite. O que eles esperavam encontrar ali? Uma menina chorando? Os restos de sua zombaria espalhados pelo chão? Ou algo que a mente deles ainda não conseguia sequer formular? Com uma hesitação que era quase uma prece, Marcos deu o primeiro passo para dentro da sombra, seguido de perto pelos outros dois. O que os aguardava não era o fim de sua humilhação, mas o começo de sua redenção. A escuridão do beco não era vazia. O ar ali dentro era diferente. Não era mais frio nem mais escuro que a noite que se anunciava lá fora. Era denso, pesado com aquele perfume que agora parecia ter uma textura, algo que se podia quase tocar. Eles avançaram mais um passo, os três, e a cena se revelou. Não sob a luz do sol, mas por uma luminescência suave e inexplicável que parecia brotar do próprio chão. De costas para eles, de joelhos na terra batida, estava Lúcia. Ela não chorava. Seus ombros não tremiam. Ela simplesmente rezava. As mãos unidas, a voz um murmúrio tão baixo que se confundia com o zumbido da cidade ao longe. O olhar dos três homens, porém, foi desviado dela para o chão ao seu redor. O que a razão deles esperava ver? Migalhas, pães esmagados, a marca suja de suas sandálias impressa na massa. A prova física e humilhante de sua crueldade. Mas não havia desordem, não havia sujeira. Cada pão, cada um deles, repousava sobre a poeira como se o chão fosse o mais puro linho de um altar. Estavam inteiros. Limpos, dispostos em um semicírculo quase perfeito ao redor da menina. A luz pálida parecia emanar deles. Marcos sentiu os joelhos fraquejarem. O ar lhe faltou, não por medo, mas por um assombro que esmagava o peito. Aquilo era impossível. Ele mesmo havia chutado um dos pães com a ponta do pé. Vira-o rolar na terra. Agora ele estava ali, intacto, como se nenhuma força no mundo o tivesse tocado. A voz da avó soou na mente de Jonas, clara como água. Cuidado com o pão do santo, meu. Filho, ele alimenta o corpo, mas também cobra a alma. E pela primeira vez na vida ele entendeu o peso daquelas palavras. O mais novo, o que mal tinha voz para zombar, apenas sentiu o rosto queimar em uma vergonha que era quase física, uma febre que subia da boca do estômago. Eles não disseram nada. Que palavra humana poderia descrever o que seus olhos viam? Ficaram ali, parados na entrada daquele santuário improvisado, testemunhas mudas de sua própria anulação. A zombaria havia morrido ali. E no seu lugar, no silêncio daquele beco santificado, algo novo e terrível e sagrado começava a nascer dentro deles. Aquele nascimento não foi suave. Foi um parto violento da consciência,
uma expulsão de tudo o que eles eram até aquele momento. Não houve pedido de perdão, não naquela hora. As palavras ainda não existiam para o que sentiam. Um a um, eles se viraram e foram embora, cada um para um lado, como se um pacto mudo os proibisse de compartilhar o peso daquele silêncio. Eles não olharam para trás para Lúcia, que agora se levantava lentamente, nem para os pães, que pareciam brilhar com uma luz própria no chão do beco. Cada passo para longe da ladeira da esperança era um passo para dentro de si mesmos, para um deserto interior que o milagre havia acabado de criar. Os anos que se seguiram confirmaram o que o perfume de lírios apenas anunciou. O beco, antes um atalho esquecido, tornou-se um oratório a céu aberto, um lugar onde as pessoas deixavam não apenas pães, mas bilhetes com pedidos impossíveis. Lúcia continuou sua missão, mas nunca mais sozinha. A comunidade que antes assistia com indiferença tornou-se guardiã daquele ato e daquela memória. Mas e o principal agressor? O que liderou a zombaria? Seu destino não foi público. Não houve uma conversão espetacular. O que aconteceu com ele foi mais profundo, mais secreto. Décadas depois, quando já era um senhor idoso e anônimo em outra parte da cidade, foi descoberto. Após sua morte, que ele passara a vida inteira exercendo a mesma profissão do pai de Santo Antônio, padeiro, e que toda semana, sem que ninguém soubesse a razão, uma parte considerável de sua produção era entregue, de madrugada, em orfanatos e abrigos. Ele nunca falou sobre o beco. Ele nunca mencionou o nome de Lúcia. Sua penitência não foi feita de palavras, mas de farinha, água e fogo. Ele refez, em segredo pelo resto de seus dias, o gesto que um dia tentou destruir. Aquele milagre. Na ladeira da esperança, não foi para os olhos, mas para as biografias. Não moveu pedras, mas moveu almas de um lugar de escuridão para um caminho de serviço silencioso. E talvez essa seja a verdadeira natureza da intercessão, não a que quebra as leis da física, mas a que reconstrói, fio por fio, a dignidade humana, provando que nenhuma alma está tão perdida que não possa ser encontrada pelo perfume da graça. Se este relato ressoou em você, talvez ele não tenha chegado por acaso. Talvez haja um propósito para que esta memória, este testemunho, tenha encontrado o seu silêncio agora.